bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início a mais uma aula falando sobre ligações covalentes. Precisamos entender que no estado fundamental, ou neutro, o átomo ele possui a mesma quantidade de prótons e de nêutrons. Já vimos isso em aulas passadas. Os átomos se ligam sempre para completar essa última camada, com 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na única camada. Então, eles podem doar ou receber elétrons para completar essa última camada. A ligação covalente ela é formada por ametal mais ametal. E a característica principal da ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Moléculas são formadas somente por ligações covalentes. Então, se tu tem um composto que tem pelo menos uma ligação iônica, esse composto ele não pode ser uma molécula, mas sim um composto iônico. Moléculas polares, ela é formada pela união de átomos diferentes. E as moléculas apolares, pela união de átomos iguais. Nós podemos representar as ligações químicas por meio das suas fórmulas. Temos a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, onde nós apresentamos os elétrons da última camada. Como a ligação covalente, uma das características é o compartilhamento de elétrons. Então, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, e se ele compartilhar um elétron com outro cloro, então ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Nós temos também a fórmula estrutural plana, que nós representamos por um traço. Esse traço ele faz referência a esse par de elétrons. E a fórmula molecular, como nós utilizamos 2 cloros, nós representamos pela atomicidade número 2. As ligações covalentes elas podem ser simples, tá? Elas podem ser duplas. Nesse caso aqui nós temos o oxigênio, né, que é a fórmula eletrônica dessa ligação. Temos a fórmula estrutural, formada por traço, e temos a fórmula molecular, em que a atomicidade do oxigênio é 2, ou seja, foram utilizados 2 átomos de oxigênio. Temos também a ligação tripla. Aqui nós temos a representação da fórmula eletrônica, da fórmula estrutural plana e da fórmula molecular. Observa que a atomicidade aqui do nitrogênio é 2, porque nós utilizamos 2 nitrogênios para montar esta fórmula. Então ele diz o seguinte: considere os seguintes elementos químicos e sua localização na tabela periódica. Então o elemento A ele está localizado na família 1A. O elemento B está localizado na família 5A. O elemento C está localizado na família 6A. E o elemento D está localizado na família 7A. Ele te pergunta: qual é a fórmula representativa de uma possível substância por 2 elementos citados, ou seja, A, B, C ou D, e cuja molécula apresenta 3 ligações covalentes. Então ele te diz que a família 1A é o grupo 1, a família 5A é o grupo 15, a família 6A é o grupo 16 e a família 7A é o grupo 17. E ele te dá as alternativas aqui para você analisar. Então, se tu fizer a distribuição eletrônica do elemento A, que está na família 1A, ele vai terminar em 1s1, ou seja, ele vai perder ou receber um elétron. O elemento B ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa ganhar um elétron. O elemento C ele tem 6 elétrons na última camada, precisando de 2 elétrons para completar 8. E o elemento D ele tem 7 elétrons na última camada, precisando de um elétron
para completar 8. Então, como a gente pode fazer a combinação de 2 desses elementos, né, para que nós tenhamos somente 3 ligações covalentes? A gente pode analisar da seguinte forma. O elemento A, como ele tem carga 1, e o elemento B, que tem carga 3, a gente faz a inversão dessas cargas. O 3 vai para o A e o 1 vai para o B. Então, esta substância, esta molécula, ela vai formar A3B. Essa questão, essa letra A, ela está correta. Porém, a letra E também está correta. Quando nós fazemos a permuta desses dois números, o 3 vem para o D e o 1 vai para o B. Então, vou pegar duas estruturas moleculares para a gente analisar melhor essa situação. Observa que o nitrogênio ele precisa de 3 hidrogênios para ficar estável na última camada. Também esse outro nitrogênio ele precisa de 3 ligações. Como o flúor ele é da 7A, ele precisa de 1 elétron para ficar estável. Então, essa estrutura aqui, que é o trifluoreto de nitrogênio, tem 3 ligações químicas. E esse daqui, que é o amônia, também tem 3 ligações químicas. Então, a letra A está correta e a letra B também está correta. Tá? Tem duas alternativas corretas aqui. Eu não sei até onde o elaborador dessa questão, né, se ele pensou em alguma molécula específica, ele deve ter se enganado. Ou a digitação aqui desse número 3 também pode estar errada. Então, essa questão ela apresenta duas alternativas corretas. Provavelmente, se foi uma questão de vestibular, como foi da PUC, né, foi uma questão anulada. Bom, estudante, é importante você resolver as questões da página 8 do livro. Um bom estudo a todos e aguardo vocês na próxima aula.